TV Câmara de Ponte Nova. Na reunião do dia 12 de setembro, teve leitura dos projetos de lei número 3.284 de 2013, que altera a Lei Municipal 3.027 de 2007, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Ponte Nova, para vedar o uso de espaços públicos para comercialização e manutenção de veículos. O de número 3.285 de 2013, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Esportes e da outras providências. O de número 3.286 de 2013, que regulamenta o artigo 290 da Lei Orgânica Municipal, institui o Conselho Municipal de Defesa Social e o Fundo Municipal de Defesa Social e da outras providências. E o de número 3.287 de 2013, que dispõe sobre campanha de regularização de débitos dos contribuintes junto ao erário municipal. Os mesmos foram encaminhados às comissões. Também foram lidos pareceres das comissões de Finanças, Legislação e Justiça e de Serviços Públicos Municipais aos projetos de lei número 14 de 2013, que altera o inciso 3 do artigo 8º da Lei Municipal 699 de 1966, que cria o Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento para democratizar o processo de revisão tarifária, e o de número 3.280 de 2013, que concede subvenções para o exercício de 2014 às entidades do município. E ainda os pareceres das comissões especiais aos projetos de resolução, que concedem o título de cidadão honorário de Ponte Nova a Luiz Faustino Marinho Júnior e Maria Aparecida Lopes Teixeira, e única discussão e votação dos nomes já analisados pelas comissões especiais. Em primeira discussão e votação, os projetos número 15 de 2013, que altera a Lei 2.715 de 2003, que dispõe sobre doação voluntária de sangue para ampliar os benefícios ao doador voluntário de sangue. Atendendo à manifestação da Hemominas, fizemos a supressão do artigo que concedia benefícios ao doador em eventos culturais. E a gente concordou com a Hemominas porque a doação ela tem que ser voluntária, desprovida de qualquer benefício. E acho extremamente pertinente defender a vida através da doação de sangue, como foi exposto na carta que o Dr. Fernando Coutinho e a diretoria do Hemominas encaminhou essa casa. O de número 3.264 de 2013, que abre crédito adicional especial no orçamento vigente para a utilização do recurso do convênio para estruturação de unidade da rede farmácia de Minas. Há tempo o senhor vem cobrando esse projeto aqui nessa Câmara, que é essa liberação de recursos para o término da farmácia de Minas. Nós viemos cobrando porque em toda a nossa região aqui essa farmácia já está funcionando. E aqui em Ponte Nova, infelizmente, essa obra ela está agarrada. Nós vamos, claro, liberar essa suplementação porque a população precisa que os medicamentos cheguem, que muitos PSFs estão hoje com ausência de alguns medicamentos, mas, ao meu ver, existe também uma parte muito ruim dessa farmácia, um lado negativo, que a centralização dos medicamentos em um único lugar vai fazer com que os munícipes tenham que se deslocar de seus bairros até a unidade farmácia de Minas para fazer a retirada do remédio. Ou seja, a pessoa consulta hoje no bairro dela, ela já recebe a receita médica para retirar o medicamento. Esse medicamento poderia continuar sendo retirado no PSF, mas precisa ter um farmacêutico lá para que a entrega seja regulamentada, seja válida. Então, essa farmácia de Minas centraliza a distribuição dos remédios. É claro, há uma diminuição de custo, terá um farmacêutico 24 horas disponível para atendimento, mas o contribuinte terá que se locomover talvez longas distâncias para que ele possa ter o medicamento aí. Essa coisa descentralizada, muitas vezes os remédios não chegam no local que precisa chegar. A gente vê aí a dificuldade de quem tem posto de saúde longe, principalmente distritos, você vê aí Valaçu, Pontal, Ana Florência. Muitas vezes os remédios chegam na secretaria, na farmácia, lá no depósito, e por dificuldade de locomoção, até mesmo o enfermeiro responsável atende em 2 PSFs, tem dificuldade naquele dia de buscar o remédio, e a comunidade local às vezes fica sem um remédio sem saber que já chegou. Eu tive experiência disso essa semana, a insulina na comunidade do Pontal que não tinha chegado.
Minto, a insulina não, a fita do glicosímetro. E não tinha chegado na comunidade do Pontal. Pontal hoje tem 8 pacientes que são diabéticos, que necessitam dessas fitas. E essas fitas já tinham chegado na Secretaria de Saúde. Se essa farmácia, presidente, é de grande importância para a nossa cidade, eu acho que essa Câmara de Vereadores tem que votar isso urgente e mais depressa possível. Que já era para ser votado há tempo atrás, agora chegou nesse plenário, você devia votar em primeira e segunda discussão, para esse projeto seguir o caminho, que isso é de muita importância para a nossa cidade. E pede ao prefeito aí que vê se consegue também fazer esse trabalho com o PSF do Triângulo Novo, que também está a mesma situação da farmácia de Minas, uma obra já iniciada, está na fase de acabamento e que mande também para essa Câmara o projeto, para poder dar o término dessa obra também do PSF do Triângulo Novo. E o de número 3.279 de 2013, que autoriza a inclusão de fonte de recursos através de crédito adicional especial no orçamento vigente para aquisição de ambulâncias. Ainda em 12 de setembro, realizou-se audiência pública sobre poluição sonora no município, incluindo sons automotivos. A cerimônia foi aberta pelo presidente da mesa diretora, José Rubens Tavares, que passou a palavra ao vereador Tony do Badalo, que solicitou a audiência. Apesar de ser um assunto que afeta toda a população, poucas pessoas compareceram para o debate. Nós não temos um público do qual era esperado, mas percebemos que temos um público superior, talvez, ao que era esperado, pois nós temos um público que tem conhecimento dos fatos e tem sabedoria para estar informando a sociedade a difícil tolerância do alto som que circula em nossa cidade. O coordenador do setor de fiscalização e posturas, Américo Evangelista, Tenente Túlio Santos Gomes, da Polícia Militar, secretários municipais e cidadãos interessados em discutirem o assunto, marcaram presença na audiência. Tenente Túlio explicou as ações da Polícia Militar e as dificuldades encontradas, como a falta do decibelímetro, equipamento utilizado para realizar a medição dos níveis de pressão sonora. A Polícia Militar em Ponte Nova, ela não possui decibelímetro. Eu digo, a 21ª Companhia não possui o decibelímetro. Nós, então, não atuamos em crime ambiental, mas nós atuamos na Lei de Contravenções Penais. Américo disse que diariamente seu setor recebe reclamações relacionadas ao som alto e que a fiscalização é feita, mas ressaltou que são necessárias alterações na lei. Nós precisamos hoje de uma regulamentação clara, objetiva, dessa questão, tanto da propaganda quanto do som automotivo. Eu acho que a gente precisa regulamentar isso, uma lei bem clara, que possa realmente atender o anseio da população. E também fazermos uma fiscalização e cumprir essa lei. Os vereadores tiraram dúvidas, deram sugestões e, em seguida, os participantes questionaram as autoridades quanto ao cumprimento da Lei Complementar número 3.027 de 2007, que institui o Código Municipal de Posturas de Ponte Nova e pela qual é proibido perturbar o bem-estar e o sossego público ou de vizinhança com ruídos, barulhos, som excessivos e incômodos de qualquer natureza. Nós temos o artigo 242 do Código de Postura, que é muito claro, inciso 8º. Ele fala muito bem, mas não diz em multa. Isso aqui merece um estudo por parte dos senhores vereadores, uma comissão para estudar isso aqui, criar, fazer emenda nesse código. Tem muita coisa nesse código excelente, mas não tem os complementos, que não adianta eu chamar o meu filho que ele não deva fazer, e ele insiste em fazer e eu não punir com nada. José Roberto Godoy lembrou os efeitos negativos dos ruídos. O homem que é exposto aos ruídos por longo período fica com depressão nervosa e pode apresentar lesões orgânicas. Geraldo Janos questionou a lei em Ponte Nova. O Tenente Túlio falou sobre a questão de níveis de decibéis. O município pode e deve deliberar sobre isso. Belo Horizonte, por exemplo, a partir das 23 horas, 45 decibéis. Passou daí, está na multa. Aqui mesmo em Ponte Nova, lá em Palmeiras, se o município quiser fazer um evento lá na praça, hoje tem que parar 10 horas. A justiça determinou que tem que parar 10 horas. Por que o cidadão com carro automotivo pode andar de madrugada? E é preciso definir essa questão na lei para definir quem é que pode fazer esse tipo de propaganda, se é que vai ser permitido. Porque muitas cidades do Brasil já estão acabando com isso. José Roberto Fontes Castro manifestou-se sobre o trenzinho da alegria.
sem gerar recursos para manutenção e limpeza de vias públicas, passa mais ou menos de hora em hora, com buzina e som, perturbando por onde passa. Reuniões, idosos, cultos, doentes, trabalhadores em repouso, pessoas ao telefone, recém-nascidos e muito mais. Consegue ainda abafar transmissões de rádio, de televisão e a música que você está ouvindo em sua casa. Quando param em semáforo ou passam perto de escola, hospital, asilo, igrejas, não reduzem o volume. Assim como esse exemplo, fazem muitos motoristas no nosso dia a dia. Argelino Cardoso pediu o acompanhamento das igrejas que mantêm um som alto até tarde da noite. Tão alto que se chegar onde vocês para conversar comigo dentro de casa, não tem como. Tem que parar, esperar eles fazer a anarquia deles, falar sobre Jesus, falar sobre aquilo, tudo que eles falam, né? E depois continuar. No próximo bloco, profissionais que trabalham com veículos de som dão sugestões à fiscalização. A Câmara Municipal de Ponte Nova convida para a audiência pública que debaterá o projeto de lei 3.267, que altera o Código Municipal de Obras. O objetivo é dialogar com a população sobre a proposta da Prefeitura Municipal de melhorar o processo de análise, aprovação e liberação de alvará e habite-se para novas construções. Contamos com a participação de todos, com críticas e sugestões que contribuam para aprimorar o Código Municipal de Obras. O projeto de lei está disponível no endereço www.pontenova.mg.leg.br. A audiência pública acontecerá no plenário da Câmara, no dia 26 de setembro de 2013, quinta-feira, a partir das 17 horas. Participe! A Câmara Municipal de Ponte Nova possui a Biblioteca Maria de Abreu para empréstimos de livros, estudos e pesquisas. São mais de 5.000 obras disponíveis para a população. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, no prédio anexo à Câmara. Outras informações, 3889-3250 ou diretamente na Secretaria da Câmara. Conheça nosso acervo, amplie seus conhecimentos. O TV Câmara está de volta. Na audiência pública do dia 12 de setembro, o representante da Associação de Moradores do bairro Palmeiras entregou uma carta ao Legislativo e demais autoridades pedindo providências quanto ao barulho, principalmente à noite, de alguns taxistas que perturbam a tranquilidade dos moradores. Ali passou dos limites, literalmente fora dos limites. Não adianta ligar para 190 que na hora que chega é aquilo que o senhor falou. Eles fazem silêncio. Não tem bagunça. O presidente da mesa diretora, José Rubens Tavares, disse que vai propor uma reunião com os mesmos, juntamente com o setor de fiscalização e a Polícia Militar. Os profissionais que trabalham com veículos de som apontaram que é preciso diferenciar aqueles que cumprem a lei daqueles que fazem o trabalho de forma ilegal. Nós pagamos alvará, os nossos carros e motos são todos documentados e pagos, tudo certinho. Por isso que nós estamos trabalhando como carro de propaganda volante e moto. Agora, existe muitos picareta por aí que aproveita o nosso espaço que nós pagamos e sai também fazendo publicidade volante em torno da cidade, prejudicando a nossa classe que pagamos. E solicitaram ao chefe de fiscalização que a medição de volume dos sons de seus veículos deveriam também ser feitos nas vias públicas, já que a última vez foi feita no campo de aviação. A gente gostaria que fosse pedido na cidade, para ver a altura, porque quando nós medimos, fomos lá no aeroporto, lá não tem zoeira nenhuma. Aí eu gostaria que fosse pedido na cidade, para ver a altura que nós possamos rodar. A Américo aceitou a solicitação e foi enfático ao dizer que o momento de notificações já passou e que a partir de agora, quem não cumprir a lei será punido. Nós vamos passar a não dar mais a permissão, se vocês não obedecerem à lei. Não obedecer o que o Código de Postura determina.
né? Nós já fizemos, já orientamos, já passamos dessa fase de orientar, de conversar, de medir, de chamar lá em cima, olha, está muito alto, vamos aferir para vocês terem uma ideia do que pode, do que não pode. Para o vereador Tony, a audiência pública atingiu o seu objetivo. Ele parabenizou os participantes que, mesmo em pequeno número, trouxeram boas ideias, que agora serão analisadas e discutidas para que a lei possa ser aprimorada. Na reunião que aconteceu no dia 16 de setembro, houve leitura do projeto de lei 3.288 de 2013, que altera o anexo 4º da Lei Municipal 3.445 de 2010, que dispõe sobre a ocupação, uso do solo e zoneamento do município de Ponte Nova, para modificar a relação de vias constantes das zonas residencial 4 e comercial 2. Tinha um projeto de lei. Aí o prefeito, em vez de sancionar o projeto, ele vetou parcialmente. Teve veto parcial. Ao mesmo tempo, manda um outro projeto de lei. Como é que vai virar um outro projeto se o outro não foi nem sancionado, se o veto não foi aprovado? Eu não estou entendendo mais nada. Não houve a modificação, estava pedindo modificação, quer dizer, ele vetou aquilo ali. Por quê? Quer adequar agora a zona 4 e a zona 2, porque está mandando um novo projeto de lei para essa casa. O projeto, que seria encaminhado às comissões de Finanças, Legislação e Justiça, de Serviços Públicos Municipais e de Defesa do Meio Ambiente, foi retirado da pauta pelo presidente da mesa diretora, José Rubens Tavares, a pedido da vereadora Valéria. Ainda teve leitura do projeto de resolução número 22 de 2013, que concede o título de cidadão honorário de Ponte Nova a Tarcísio Dairel Neiva, de autoria do vereador Wellington Neim, e única discussão e votação dos projetos de resolução que concedem o título a Luiz Faustino Marinho Júnior e a Maria Aparecida Lopes Teixeira. José Rubens fez a leitura do veto ao projeto de lei número 3.277 de 2013, que altera a Lei Municipal número 3.445 de 2010, que dispõe sobre ocupação, uso do solo e zoneamento do município, e o encaminhou a uma comissão especial, constituída pelos vereadores Antônio Carlos Pracatá, Wellington Neim e Tônio do Badalo. E houve leitura do parecer da Comissão de Orçamento e Tomadas de Contas ao projeto de lei 3.263 de 2013, que dispõe sobre viagem a serviço e concessão de diária ao servidor dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo. Revoga as leis municipais 2.990 de 2006 e 3.420 de 2010 e dá outras providências. José Rubens pediu vistas coletiva ao projeto no prazo de 24 horas. As comissões de Finanças, Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomadas de Contas já deram os pareceres, faltando agora os pareceres dos vereadores Joãozinho Carteiro, Anderson Azevedo e Léo Moreira. Manifestaram-se contrários ao pedido de vistas os vereadores José Mauro Raimundi, Valéria Alvarenga, Tônio do Badalo e Léo Moreira. Porém, a assessoria legislativa explicou que, segundo o regimento interno da Câmara, o pedido de vistas pode ser feito até a primeira discussão de um projeto. Daqui a pouco, na Palavra Livre, vereadores discutem diversos assuntos e pedem providências ao Executivo e demais órgãos competentes. A Câmara Municipal de Ponte Nova está de portas abertas e convida a todos para suas reuniões plenárias, às segundas e quintas-feiras, a partir das 19 horas. Acompanhe os debates e as votações dos projetos e conheça a atuação dos vereadores. Informações 389-3250 ou diretamente na Secretaria da Câmara, das 12 às 18 horas. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. A Câmara Municipal de Ponte Nova convida para a audiência pública que debaterá o projeto de lei 3.267, que altera o Código Municipal de Obras. O objetivo é dialogar com a população sobre a proposta da Prefeitura Municipal de melhorar o processo de análise, aprovação e liberação de alvará e habite-se para novas construções. Contamos com a participação de todos, com críticas e sugestões que contribuam para aprimorar o Código Municipal de Obras. O projeto de lei está disponível no endereço www.pontenova.mg.leg.br. A audiência pública acontecerá no plenário da Câmara, no dia 26 de setembro de 2013, quinta-feira, a partir das 17 horas. Participe! O TV Câmara está de volta. Nas matérias da ordem do dia, discussão e votação da indicação protocolada número 185 de 2013 do vereador Anderson Azevedo,
solicitando ao Executivo informações sobre monitoramento de uma das lagoas do Parque Natural Municipal Tancredo Neves. A preocupação de estar monitorando aquela barragem ali da represa do Passa Cinco, se me falha a memória, o senhor questionou aí a quinta represa a partir da nascente, a primeira ao entrar no parque, que na administração passada foi feita uma intervenção ali, se não me falha a memória, parece que aproximadamente 60 milhões de litros de água a uma altura bem considerável, aí ao nível de Palmeiras. Se a água está passando por debaixo da barragem, não sou técnico no assunto, mas penso eu que a barragem está suspensa, correndo risco de rompimento, sim. Volto a repetir como está na indicação, não estou aqui para criar pânico e nem tumultuar o governo, mas que seja feito aí um monitoramento, que mande a essa casa os documentos sobre as informações dessa barragem aí, porque sou morador naquela comunidade e prezo pela segurança aí do povo que ali mora. E foi aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 14 de 2013, que altera o inciso 3 do artigo 8º da Lei Municipal 699 de 1966, que cria o Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento, para democratizar o processo de revisão tarifária. E em segunda discussão e votação, o projeto número 15 de 2013, que altera a Lei 2.715 de 2003, que dispõe sobre a doação voluntária de sangue para ampliar os benefícios ao doador voluntário de sangue. Na Palavra Livre, os vereadores falaram de diversos assuntos de interesse da população de Ponte Nova e solicitaram o encaminhamento de suas demandas ao Executivo. Léo Moreira destacou a mobilidade urbana em Ponte Nova. De acordo com Léo, várias cidades, inclusive de Minas Gerais, já estão colocando em prática os seus planos de mobilidade urbana. Além do plano de mobilidade urbana, a criação de um Conselho Municipal de Transporte viria atender ao novo desenho institucional do Brasil, que projeta sua ênfase na descentralização administrativa. Todos os municípios brasileiros que possuem mais de 20 mil habitantes devem elaborar esse plano até abril de 2015. Ponte Nova já formulou ou formula políticas de transporte mais amplas, abrangendo o transporte coletivo, o trânsito e as vias públicas. O que vemos aqui em Ponte Nova historicamente e na grande maioria das vezes são soluções que atendem problemas localizados, podendo até mesmo gerar novas dificuldades. A criação de um Conselho Municipal de Transporte faz necessário para estabelecer diretrizes comuns e complementares, já que o prefeito tanto fala em mobilidade urbana, priorizando o transporte coletivo e os pedestres. Através do Conselho de Livre Participação Popular, teremos quem realmente precisa na formulação das políticas e na gestão do transporte. Dentre os comentários da vereadora Valéria Alvarenga, ela ressaltou a audiência pública sobre poluição sonora. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que no nosso código de postura, não que eu seja uma pessoa voltada a achar que a vida tem que ser punitiva, muito pelo contrário, eu acho que a vida tem que ser educativa, preventiva, para depois ser punitiva. Mas ficou claro em audiência pública que precisamos estipular dentro do código de posturas a questão da multa. A multa, porque não adianta mais falar. Percebemos aqui com clareza que a prefeitura às vezes fica impotente perante a desobediência de uma população, de um pequeno número de população. Então a gente tem que partir para essas pequenas emendas e discutir, colocar aí, começar a fazer valer. Eu estive com algum cidadão que acompanhou e perguntou, hoje mesmo perguntou, como fica? Vai sair, vai para o papel, vai ser lei, vai transformar em lei? Eu disse hoje, responsabilizando até o mesmo presidente, que eu disse o seguinte, que estaria conversando com o presidente durante a semana e os demais vereadores, para que nós pudéssemos estar discutindo isso, essa situação, o mais rápido possível, e trazer da discussão para o papel. E eu tenho para as comissões para as comissões, é claro, elas discutirem, e para que a gente possa ver o que pode ser feito o mais rápido possível, dando assim uma satisfação à sociedade. Geraldo Lula lembrou a situação do prédio que abrigava a antiga Gerência Regional de Saúde, que desde 2008 está interditado. Rubinho destacou que já foi enviado pela Câmara um ofício ao Ministério Público e ao Governo do Estado. Lula também abordou os transtornos existentes em alguns locais do município. Eu já tenho 90 dias que eu estou lutando para aquela rua ali. Ali existe 6 árvores ali não é varrido e tudo. Eu já tive na secretaria mais ou menos umas 15 vezes. E o problema continua a mesma coisa. Já tem mais ou menos uns 4 meses, mais ou menos, um pedido para capinar a Rua Caraíba. A Rua Caraíba continua a mesma coisa.
pediu o secretário de obra também para fazer um quebra-mola na rua Francisquino, ali em frente, onde tem uma sapataria. Essa semana passada, agora, uma criança foi atropelada ali. A providência não foi tomada. Antônio Carlos Pracatá comentou a resposta da Prefeitura com relação à sua indicação de melhorias na rua Salles Aidan, em Palmeiras, próximo a um colégio, pois o local é perigoso e muito movimentado. E eu fiz uma solicitação aqui para a Secretaria de Obras e o prefeito me respondeu aqui que em atenção ao ofício supra mencionada, requerimento de colocação de corrimão ou implantação de passeio próximo à entrada do INSS na Avenida Custódio Silva, Palmeiras. Há constante risco para os pedestres que ali se disputam espaços com veículos, Secretaria Municipal de Obras. E a resposta aqui do prefeito que demanda para a inclusão dessa demanda no seu cronograma de serviço. Então aqui está a resposta, foi me mandada e eu espero, vou passar para os moradores, principalmente o pessoal do colégio que me cobraram, e infelizmente tem que aguardar o cronograma desse serviço a ser executado pela Prefeitura. Joãozinho Carteiro destacou a recente obra da Avenida Doutor José Mariano, em Palmeiras, e lembrou que o resultado foi o fruto de um bom trabalho de toda a equipe. Excelente obra da Zé Mariano, que foi inaugurada na sexta-feira 13, tá? Juntamente está parabenizando também todas as secretarias que participaram da construção da reforma da Rua Zé Mariano. Parabenizando também os funcionários da Secretaria de Obra, porque mérito deles, porque até então não se acreditava nos funcionários da Prefeitura. E em outras administrações fizeram obras paliativas naquela rua e dessa vez a obra ficou realmente muito boa. José Mauro Raimundo também falou a respeito. Foi uma obra, imagino que deve ter ficado 1/3 ou menos dessas obras que foram feitas. Uma obra que foram feitas quando começou aqui, eu mesmo duvidei da eficácia da obra, do tempo da obra, que ia ser feita pela Prefeitura. E pela minha surpresa, foi uma obra que foi feita num tempo recorde, de uma qualidade excelente, de um acabamento melhor ainda e num tempo pequeno e que atendeu a todos. A vereadora Patrícia Castanheira comentou a resposta que obteve da rua Zirizarte José de Oliveira, no bairro Esplanada. Situação da rua Zirizarte, porque havia uma dúvida sobre a regularidade desse bairro. Então, eu fui informada aqui, assinada aqui pela Maria do Carmo Santos, secretária de governo, que essa rua realmente estava irregular. Através da instituição de contribuição de melhoria, o município poderá implementar as benfeitorias necessárias, sem que isso acarrete investimento que vá prejudicar o orçamento municipal. E principalmente de forma que o município possa implementar as benfeitorias necessárias da área. Esclarecemos que nossa assessoria jurídica já empreendeu estudos sobre a forma de instituir a referida contribuição de melhoria e o respectivo projeto de lei será encaminhado para apreciação desta casa, tão logo seja finalizada a formatação do mesmo. Então, nós aguardamos aqui, o projeto, realmente a gente quer fazer as coisas certas, a regularização ali do local será muito boa, tanto para os moradores, quanto para a Prefeitura, quanto para os vereadores, o Legislativo. E Anísio Filho solicitou melhorias para o bairro Ana Florência. Os corrimão que eu pedi para colocar lá no bairro Ana Florência, na rua de Tábua, próxima à escola Luiz Augusto. Lá tem uma ponte próxima à propriedade do Marim e não tem nenhuma proteção lateral. Já foi pedido essa proteção, e é importante porque se cair uma criança ou qualquer pessoa, um deficiente, fica muito difícil para o município. Você, cidadão, acompanhe as notícias da Câmara de Ponte Nova acessando www.pontenova.mg.leg.br. O TV Câmara volta na próxima semana com mais informações do Legislativo Ponte Novense. Até lá!